Queridos, vamos então abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos começar aqui, portanto, do versículo 8 a 11, tá bom? Diz assim: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Lendo hoje à tarde essa porção, queridos, esse finalzinho aqui, né, dessa parte do capítulo 5, eu pude observar como que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente equilibrada no que diz respeito aos conceitos doutrinários, né? Até porque nós já ouvimos muito essa parte, porque, salvo engano, no capítulo 1, versículo 9 ou versículo 10 dessa epístola, Paulo fala também que Deus não nos destinou para a ira. Aí toma-se esse versículo isolado do seu contexto e aí passa a usá-lo como uma afirmação de que se Deus não nos destinou para a ira, logo Ele nos destinou para a salvação, o que é verdade. Mas veja que Paulo, ele diz assim, olha, preste atenção no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. De que maneira nós podemos usar essa sobriedade, fazer uso da nossa sobriedade? Ou de que maneira podemos constatar que nós estamos sóbrios, que não estamos nós contaminados pela embriaguez do vinho da prostituta da grande Babilônia, que é o mundo material e o mundo religioso. Então ele diz que nós devemos, portanto, sejamos sóbrios vestindo. Então, quando ele coloca esse verbo vestir aqui no gerúndio, ele está nos mostrando o modo como nós devemos ser sóbrios. Porque digamos que nós estejamos falando, irmãos, precisamos de sobriedade. Então, o primeiro ponto, a sobriedade é o resultado da não contaminação do vinho da prostituição de Babilônia, conforme Apocalipse capítulo 18, claramente nos diz isso. Devemos entender que quando falamos de Babilônia, não estamos nos referindo à Babilônia de Nabucodonosor. Haja vista que Babilônia no Antigo Testamento apenas representava o mundo sem Deus, o mundo destituído de Deus, o mundo pagão e o mundo paganizado. Então a Babilônia, assim como o próprio Israel, quando se lê lá no Antigo Testamento, havia ali o povo de Israel e havia a Babilônia, né? Sempre num jogo de conflitos ali. Então, assim como Babilônia, agora no Novo Testamento, ganha a dimensão do seu significado, que já não é mais a Babilônia, a região lá do Iraque, mas sabemos que é o mundo, né? Essa consciência caída e sem Deus e que a ele se opõe. Israel também não pode ser mais visto como Israel, nação. Haja vista que a grande obra de Cristo qual foi? Na cruz do Calvário, Efésios capítulo 2. Não foi trazer os que estavam perto, trazer os que estavam longe e fazê-lo um só povo? Manter a distinção rigorosa de Israel é dizer que não houve tal aproximação e reunião na cruz do Calvário. Perfeito? Bem, mas de todo modo, quando falamos, portanto, de Babilônia, estamos falando do mundo sem Deus, do mundo que se opõe a Deus,
do mundo pagão, do mundo de idolatria, do mundo de rejeição à verdade. E conforme Apocalipse 17, 18, essa grande Babilônia, ela tem um vinho da sua prostituição. Tanto é que essa Babilônia é representada no Apocalipse por uma mulher cheia de luxúria. E não entenda luxúria como luxo. Luxo é uma coisa, luxúria é outra. Parece, mas a luxúria fala da devassidão, da prostituição, da corrupção moral. E, portanto, essa mulher prostituta traz na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e ela dá aos homens a beber do vinho da sua prostituição. Ou seja, o mundo que se opõe ao Pai, que é inimigo do Pai. Por que inimigo do Pai? Porque João vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a relação é o Pai e o mundo. Lembra da parábola do filho pródigo? Tinha o Pai, onde ele poderia estar, e o mundo que ele escolheu, para onde ele escolheu ir. Depois ele sai do mundo e regressa para o Pai. Então, essa grande prostituta está dando a beber esse vinho embriagante, né? Esse vinho de sedução, de modo que os homens são levados a amar o pecado, a amar o que é temporal, a amar o que é religioso. Porque a religião, enquanto um sistema de ritos e de dogmas, é um dos grandes inimigos de Deus e do povo de Deus. Por quê? Porque dá a sensação de que eles estão vivendo para Deus, quando na verdade estão distantes de Deus. Então é um engodo. O pecado é mais fácil de você discerni-lo imediatamente, porque ele se apresenta como pecado. Ora, a religião, que na verdade, embora pecaminosa, se apresenta com vestes de santidade, e é sedutora. Então, aquele que está sóbrio é o que está liberto e livre desse vinho embriagante da sedução, do capitalismo, da religião, dos dogmas, dos prazeres temporais, em detrimento ao prazer eterno em Deus. Agora, quando Paulo, portanto, diz, sejamos sóbrios, logo ele nos dá um caminho. O que vai nos livrar da embriaguez? Essa é a grande questão. Será que o simples fato de você saber que existe um vinho embriagante, existe uma prostituta que embriaga, existe um mundo, né, de ilusão, de perversidade, isso já nos faz sóbrios? Como fugir ou como vencer a grande força desse vinho de prostituição dessa Babilônia? Paulo diz que a maneira é procedendo, como ele diz no versículo 8, vestindo a couraça da fé. A fé como couraça, a fé enquanto couraça que guarda o coração que foi feito para amar a Deus e crer no seu nome. Com o coração nós amamos e com o coração nós cremos. Lembra do texto de Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres. Não é um crer de tradição, de crendice, mas é algo do coração. Quando você permite que a palavra de Deus, que a verdade de Deus, não somente se assente no coração, mas seja pelo coração assimilado. Há uma amálgama da verdade com o coração, como aqueles que amam profundamente a verdade. Então a fé, ela guarda o nosso coração da embriaguez. E não somente a fé, mas também a couraça do amor. O amor também que guarda o nosso coração para nós não amarmos qualquer outra coisa além de Deus, além do seu evangelho, além da sua verdade. E ele diz também vestindo o capacete da salvação, que guarda a nossa mente, que guarda a nossa consciência. Então, ele fala primeiramente de procedimentos. Porque o evangelho, ele não é somente uma boa notícia
do que Jesus realizou por nós na cruz. É verdade que o Evangelho anuncia o que o Cristo de Deus realizou por nós na cruz, mas o Evangelho também é a força e o poder de Deus para nos unir a esta obra de Cristo que ele na cruz realizou. Então não existe evangelho que seja pura e meramente ortodoxia. O evangelho também é ortopraxia. Então o evangelho é o reto ensino, mas também é uma reta prática e um reto proceder. Então, o que Paulo nos chama a atenção aqui é para o fato de que nós precisamos ser sóbrio procedendo. Somente procedendo como quem toma para si e se veste com a fé, com o amor e com a salvação, é que nós estaremos livres dessa embriaguez e dessa sedução. De modo que o versículo 10 tem um porquê. Porque Deus não nos destinou para a ira. E agora ele está dizendo, olha, é verdade que o Senhor nos escolheu. É verdade que o Senhor nos destinou à salvação. Isso é um fato divino. Isso é obra do Pai por meio do Filho. Mas que não prescinde da fé, não prescinde de você se apropriar da fé, do amor e da salvação. Por isso ele diz assim, olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ou seja, Cristo morreu por nós. Ele morreu para a nossa salvação. Isso é um fato. Quando o Cristo de Deus se faz homem, se faz carne e entra na história humana, ele vem primeiramente para realizar a salvação no homem, Jesus. Jesus é o primeiro homem alvo da obra de redenção, de salvação. E aqui eu sei que isso gera um certo espanto quando nós falamos isso, mas devemos nos lembrar de Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Devemos lembrar de Hebreus capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, que são textos que dizem claramente que a humanidade de Jesus foi aperfeiçoada. Lógico, isso é óbvio, porque talvez nós estejamos contaminados com pelo menos algumas gotas do vinho da prostituta, da embriaguez, quando, por motivos diversos, a Igreja Católica Romana, ao falar da divindade do Cristo de Deus, o apresentou como filho de Maria. Ou seja, eles concederam à humanidade divindade, fizeram a humanidade divina em natureza, não por participação, mas por natureza. Quem está me entendendo? Tornaram a humanidade divina não por participação. Por quê? Porque nós somos homens, nós temos humanidade, nos tornamos divinos por participação. Vocês entendem? Não. Mas a igreja conferiu divindade em natureza à humanidade de Jesus. Daí agora, se essa humanidade nasceu de Maria, logo Maria é mãe de quem? De Deus. Aí os cristãos não aceitam esse dogma de que Maria é mãe de Deus, né? Porque Deus não pode ter mãe, obviamente, mas não consegue desatar, portanto, o nó que causa essa rejeição. Se eu não creio que Maria é mãe de Deus, logo Maria é mãe de quem? Do homem. E esse homem, quem é esse homem? É o homem Adão, não é outro homem. Porque ele se encarna, não é num corpo humano extraterrestre, ele se encarna na humanidade, em Adão,
Razão porque em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 45, é dito que ele é o último Adão. Então, se ele é o último Adão, existe um primeiro Adão, que vai se desdobrando em muitos Adões, e é dessa linhagem adâmica, conforme o próprio evangelista Lucas constrói a sua genealogia, a genealogia de Cristo, né, levando do Cristo de Jesus até Adão. Portanto, ele linka Jesus de Nazaré a Adão para dizer ele é um homem completo. Vocês entendem? E agora, ele se vestindo desse homem, ele se torna, na encarnação e na sua morte, o último Adão. O último dessa linhagem adâmica. No sentido de que nele encerra-se a história de Adão, porque Adão é destruído na cruz. E como ele não gera filhos, como quer fazer acreditar algumas linhas de pensamento, como... não importa. O mais importante é que, no caso, esse homem, Jesus, na cruz, ele põe fim, ele põe termo a essa humanidade. Em ressurreição, ele se torna o segundo homem, porque agora é um homem novo. E por que esse homem, com o qual ele se reveste na encarnação, é o último Adão, e ele então extermina essa humanidade na cruz? É um fato então que ele toma essa humanidade e agora ele vai aperfeiçoá-la mediante a cruz. A cruz vai destruindo nessa humanidade os elementos psíquicos do pecado de Adão na consciência humana. Por isso que é dito em Hebreus capítulo 5, que Jesus, nos dias da sua carne, suplicou àquele que podia livrá-lo da morte, e sendo atendido, ele foi o quê? Ele foi... Não, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos que ele sofreu. Quem está me entendendo? Então, é deste modo, portanto, que a salvação, ela acontece logo na humanidade em Jesus. E agora que ela está consumada, quando Jesus na cruz declara: Pai, está consumado, ele diz: eu alcancei e cumprir toda a obra de redenção aqui, nesse Jesus. Está realizado. E agora que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, é dito que quando o evangelho é pregado, aqueles que creem devem ser o quê? Unidos. Gente do céu, para. Unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Não existe evangelho que fale que você deva tão somente acreditar que Jesus fez e que ele realizou. É dito que você deve crer no que ele fez e realizou, mas esse crer enquanto fé, enquanto fidelidade, te une a ele organicamente. Por isso que está dito claramente aqui no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. O evangelho é união a Cristo. De modo que pode alguém acreditar, no sentido de acreditar que ele é o Cristo de Deus, que ele se fez carne, que ele morreu e que aconteceu, mas se ele não for unido a Cristo, não existe salvação. Por quê? Porque a salvação consiste no fato de morrer e ressuscitar. Não é uma salvação do tipo, não, beleza, João, tá tranquilo, ó, já que você está aí, beleza, bora para o céu. Não é esse apadrinhamento,
Não é esse jogo, você vai para o inferno porque você não gosta de mim. Agora, como o João gosta de mim, vocês são todos iguais, mas aí no caso você vem comigo morar no céu. Essa ideia é furada, é um dogma sem futuro, não dá nada para ninguém, só trouxe confusão, só trouxe divisão, só ocultou e disfarçou por meio da hipocrisia a real condição do homem. Porque salvação é salvar da condição de pecado. E, portanto, o homem é salvo quando o homem se une a Cristo na sua morte. Então, é destruído ali o velho homem. Isso é salvação. O modo de salvar é sempre um modo orgânico. Mas Jesus nos perdoou os pecados. E aí não é orgânico. Não, o perdão de Deus é uma ação unilateral. Mas nunca devemos pensar no perdão divino como se pensa no perdão humano. Que perdão humano, a ideia é a seguinte: só pode perdoar aquele que se ofendeu. Se você se ofendeu, você então perdoa o outro. Não é? Esse é o primeiro ponto. E Deus não pode ser ofendido, absolutamente. Afinal, Ele é Deus, né? Ele é o amor que não se ressente do mal. Quando Ele diz para não pagar o mal com o mal, Ele está falando da sua própria essência, do seu próprio ser. Não é algo que Deus exige do homem e não aplica a si mesmo. Não. É algo da sua própria natureza. E, portanto, o segundo ponto é que o perdoar divino é de fato perder. Perdoar, perder. Mas esse perder não é perder com raiva, não é perder irado, não é perder e ficar chateado porque perdeu. Significa, Deus cria o homem, dar ao homem a liberdade de amá-lo ou não amá-lo, de servi-lo ou não servi-lo, e quando o homem resiste servi-lo, ainda assim Deus diz a esse homem: você pode ir. É um caminho de morte. É de morte. Deus quer de todo o modo te livrar dessa morte, mas se o homem resiste, então Deus deixa-o ir livremente. Isso é perdão. De modo que até aqueles que não crerem em Deus já estão perdoados. Porque Deus jamais fará como um marido que perde a esposa e agora se torna um homem maligno, perseguidor da mulher e dos filhos. Não tem esse aspecto? O camarada perde a mulher e aí o que ele faz agora? Agora a mulher não pode mais se casar de novo, porque ele perdeu a mulher e ele continua se sentindo dono dela, por causa de um papel que ela assinou um dia. Isso acontece todo dia, em todo lugar. E aí agora esse homem passa a perseguir essa mulher, a agredir a essa mulher e chega às vezes a matar a mulher. Isso acontece? Por quê? Agora querem transferir para Deus esse mesmo sentimento. Porque seria um Deus que falou: eu criei você para mim, eu tenho toda a posse de vocês, eu tenho todo o poder sobre vocês, a autoridade sobre vocês. Mas se o indivíduo fala: não quero, eu vou viver a minha vida, Deus pega ele à força pela goela e joga no tacho, vai ficar aqui queimando. Você não fica comigo, mas também você não vai. Não vem pelo amor, vem pela dor. Isso aí não é perdão divino, muito menos perdão humano. Perfeito? De todo modo, a salvação, portanto, é essa união com Deus. E Paulo, então, encerra essa primeira parte do capítulo 5, no versículo 11, dizendo: por isso o quê? Porque nós não somos destinados à ira. Por isso o quê? Porque nós fomos destinados para receber a salvação por meio de Jesus. Por isso o quê? Porque Ele morreu por nós, para que nós nos unamos a Ele. Por todas essas coisas é dito: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, que nós sejamos para o outro aquele que está constantemente falando a palavra: irmão, se anima, irmão, irmãos, vamos ser sóbrios, vamos tomar como vestidura, como couraça a fé, o amor,
a salvação como capacete, vamos orar, vamos buscar, vamos congregar, vamos ter comunhão, vamos desenvolver a nossa salvação. E aí Paulo apela para que cada um de nós sejamos uma voz de Deus para a salvação do outro, exortar-nos mutuamente para a prática do Evangelho. Bem, o versículo 12, que é o que nós queremos trabalhar hoje com os irmãos, ou começar a trabalhar, aqui nessa Bíblia tem um título, que diz Instruções Finais. Como é que está na Bíblia dos irmãos aí? Diversos preceitos, nós sabemos que esses títulos não fazem parte do texto original, dos textos. Esse aqui é um título que a editora coloca, os editores colocam para facilitar a compreensão, a divisão do texto. Mas eu poderia aqui, se o Marcinho me permitir, tomar o tema da mensagem dele de domingo e colocá-lo aqui como título dessa porção: o Evangelho prático no mundo real. Aí, Marcinho, tá vendo? Vai entrar para a Bíblia agora. Nada, para, moço. Se um dia eu fizer, porventura, uma tradução ou um comentário bíblico, eu vou colocar esse título nesse lugar. Por quê? Esse título é muito interessante. O Marcinho foi muito feliz quando ele pensou nesse título. O Evangelho na prática, no mundo real. Isso porque, me parece, esse título me sugere que existe um evangelho que não é prático. E o evangelho, portanto, que não é prático, ele só é possível no mundo que não existe. Sim ou não? Vamos pensar nisso. Daí as pessoas estarem com um evangelho que não tem nenhuma praticidade, não tem nenhuma objetividade, apenas no mundo dos dogmas. As pessoas se orgulham das suas doutrinas. E é interessante falar isso, que Jesus nada escreveu. Nada escreveu. Não que os apóstolos escreveram, não é isso, nós estamos subestimando a escritura neotestamentária. Eu quero dizer que a grande prova que o Evangelho é o próprio viver e a manifestação do coração é o Cristo. Porque o Cristo de Deus viveu sem os 4 evangelhos, sem as epístolas e sem o Apocalipse, e ele era o Evangelho. O Evangelho vivo que andava entre os homens, que convivia com as pessoas. Ali estava o Evangelho pulsando nas veias do Senhor Jesus. E, portanto, as pessoas tomam a pessoa de Jesus, isso é até então muito bom, tomam todas as obras de Cristo, e aí agora elas passam a defender aquela causa, mas elas próprias não experimentam, e isso, portanto, não é evangelho. Na verdade, falar de evangelho prático, isso chega a ser uma redundância. Mas é preciso usar as redundâncias quando se quer reforçar a ideia. A redundância não é algo que se condena na gramática, na linguística, exceto se a redundância é feita por vício ou por desconhecimento. Mas quando um bom literato usa a redundância para fortalecer a ideia, isso é muito positivo, que é o caso de alguns textos bíblicos, por exemplo, quando Jesus, orando ao Pai, diz assim: Pai, glorifica-me a mim. Glorifica-me só pode ser glorifica a mim. Seria desnecessário falar: Pai, me glorifica a mim, porque ele repete o me, que é o mesmo a mim. Eu posso falar de duas maneiras: Pai, glorifica-me, ou posso dizer: Pai, glorifica a mim. Mas o texto de João, ou Jesus, fala:
glorifica-me a mim. É a ênfase, né? Para que fique muito claro ali, que fortaleça muito bem a ideia ou o objeto que é alvo da glorificação. Então, o evangelho, ele por natureza só pode ser prático. Tanto é que quando nós queremos nos referir ao evangelho de Jesus Cristo, nós grafamos com E maiúsculo. Quando queremos nos referir aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, grafamos com E minúsculo. Tanto é que evangelho com E maiúsculo só tem um, é único, não há 2. E evangelhos com E minúsculo tem 4, pelo menos, considerados, né? Como sendo canônicos. Mas tem muitos outros evangelhos, deuterocanônicos, evangelhos pseudo-epígrafos, evangelhos apócrifos, pseudo-canônicos, etc. Não é? Bem, mas a discussão não é entre os canônicos e os não canônicos. É a ideia que o evangelho é único. E onde está esse evangelho único com E maiúsculo na Escritura? Na pessoa de Jesus. Não tem um livro chamado O Evangelho com E maiúsculo. Existe o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Ou seja, segundo eles, narram o Evangelho do qual eles foram testemunhas oculares. Como diz lá em 1 João, nós que comemos com ele, que o vimos, que o tocamos, com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. Este é o Evangelho. E este Evangelho, ele se encarna em Jesus. Quando diz, e o verbo se fez carne, você pode sem nenhum medo e com muito acerto colocar, e o evangelho se fez carne. E do modo como o evangelho se faz carne em Jesus, o evangelho quer se fazer carne em nós. Por isso que o dualismo que a Escritura apresenta, enquanto o império das trevas, o reino de Deus, o anticristo e o Cristo de Deus, a luz e as trevas, o mundo e o Pai, né? Nós vamos observar claramente como que a Escritura, quando ela coloca sobre esses dois lados, fala sobre o mistério da iniquidade e o mistério da piedade. Ou seja, o contrário de mistério da iniquidade é mistério da piedade. O que é o mistério da iniquidade? Conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos estudar logo nos próximos meses aí. Exatamente, é o homem da iniquidade, é o anticristo. É o homem que chegou no auge da sua aversão a Deus, é o homem que chegou no auge da sua rebelião, é o homem que chegou no amadurecimento de uma consciência anticrística. E, portanto, o mistério da piedade é essa encarnação do Evangelho. Leia comigo 1 Timóteo, capítulo 3, rapidamente, poucas folhas atrás aí, salvo engano, ou à frente, né? Capítulo 3, versículo 16. Na minha Bíblia são 2 folhas à frente, de onde nós estávamos. Olha que coisa interessante, capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. 2 pontos. É grande o mistério da piedade? Sim ou não? 2 pontos. Esses 2 pontos é como que perguntasse para você, ou que fizesse você perguntar o que é o mistério da piedade. 2 pontos. Segue-se o conceito. Segue-se a explicação. Segue-se o aposto explicativo. O que é o mistério da piedade? É Deus. É Deus. Mas não é Deus simplesmente nos céus, não é Deus imanentemente na criação, não é Deus
na eternidade. É Deus manifestado na carne. Que coisa grande. Você sabia que nós achamos isso um absurdo? Nós crentes. E, sobretudo, nós ocidentais achamos um absurdo Deus manifestado na carne. Os crentes falam, pastor, mas isso aí é um absurdo, isso é uma utopia. Aí as pessoas ficam desesperadas. E o desespero, mas eu não estou vendo isso acontecer. Mas se você falar isso para os povos do Oriente, para eles é a coisa mais simples que há. Talvez seja a razão porque eles sejam menos materialistas do que nós. Eles são muito mais espirituais, ou espiritualistas, né? Mas o que é o mistério da piedade? É Deus manifestado, aqui diz em corpo, aí diz na carne. Ou seja, é Deus encarnado. É Deus no homem. É Deus manifestado. É Deus manifestando-se por meio do homem. Isso é o Evangelho. É verdade que nós cremos, e a teologia dogmática também acredita, que o Verbo se fez carne em Jesus, não é? Mas será que essa encarnação do Verbo é única e exclusiva de Jesus? Ou seria ele o protótipo, o modelo, para que todos percebam em Jesus o que Deus quer realizar em todos nós? É exatamente isso. Eis a razão porque somos convidados a nos unirmos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, nós precisamos passar pelos mesmos processos da encarnação do Verbo, do viver humano enquanto expressão do Verbo, da morte da carne enquanto aquela que se opõe ao Verbo, e então da ressurreição, nascimento do novo homem, a ascensão, entronização e exaltação junto com Cristo. Razão porque Paulo vai dizer que nós estamos assentados juntamente com Cristo em Deus. Por isso que o Evangelho, ele deve ser colocado nesses termos, o Evangelho prático, porque somente a manifestação de Deus na nossa vida pode ser dito algo que é prático. No mundo real. Então, no mundo real só pode haver o evangelho prático. Agora, no mundo irreal, que é o mundo, é a bolha do cristianismo, na qual todos estão ali dentro, cheio de orgulho, cheio de presunção, cheio de arrogância, cheio de inimizades, cheios de ciúmes, cheio de ira, de contenda, não é? de adultérios e cheios de maledicências, luxúria, mas que eles acreditam que o fato de eles terem os dogmas quanto mais ortodoxos possíveis, está tudo bem, mas não é assim. Antes rasgassem todas as Bíblias e destruíssem, e vivêssemos o Evangelho, a carregá-la debaixo dos braços, na presunção de que é um representante de Deus. Não estou orientando a rasgar a Bíblia. Não estou apoiando nenhum ato dessa natureza. Procurem me entender. Infelizmente as pessoas nos ouvem e alguns não entendem, mas na verdade não querem entender mesmo, sabe? Não querem entender e não entenderão enquanto tiverem o coração endurecido. Eu digo, a Bíblia enquanto livros, porque esse livro aqui passou por uma gráfica, né, pessoal? Papel, isso aqui, ó, celulose, tinta. A Bíblia, enquanto livros, seja papiro, seja pergaminho, seja essa brochura, é o suporte para que a mensagem do Evangelho chegue na forma de língua escrita até nós. Não podemos prescindir do espírito do Evangelho a favor do livro, que é o que tem acontecido, pessoal.
O livro é muito bom, é excepcional. Por meio dele você lê, você compreende, você interpreta, você tem acesso às informações acerca do Evangelho que se manifestou em carne na pessoa de Jesus. Bom, o problema é quando tiraram a infalibilidade papal e a transferiram para o livro. Aí tornaram-se, se lá eram, eu não sei, não tem essa palavra, se lá eram, como é que fala? Idólatras do Papa, como é que fala? Idólatras do Papa. Papólatros, não. Papalótraros. Gente, vocês não levam isso adiante, não, mas vocês entenderam, né? Do lado de cá se tornaram bibliólatras. Mas nós devemos amar a Bíblia enquanto suporte, lógico, enquanto suporte. Mas o Evangelho continua a ser uma pessoa. Sempre foi uma pessoa. Quando o Evangelho estava vivo, no sentido da encarnação do Verbo, andando entre os homens, não tinha Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Atos, nem Romanos, nem Coríntios, nem Gálatas, nem Efésios, nem Filipenses, não tinha nada disso. Por isso, o Evangelho real é o Evangelho da expressão de Deus no homem. E isso só pode existir no mundo real. Porque o Evangelho dogmático, que só existe nas páginas brancas, grafadas com letras pretas, ou nos manuais de teologia, ou nas formas dogmáticas das mais diversas, só pode existir no mundo irreal. Porque no mundo real, ou tem o Evangelho encarnado, ou tem a impiedade, que é o mistério da impiedade, na prática. Mas, quando falamos do mistério da piedade e o mistério da iniquidade, quando falamos do Evangelho prático, pode até aqui soar como ainda teorias. Bons conceitos, bonitos conceitos. Daí Paulo ele vai mostrar este evangelho prático. Lógico, ele não vai falar todas as nuances, porque não é possível esgotar as nuances todas do evangelho aqui. Por isso que eu disse a vocês que aquilo que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 12 em diante, instruções finais, chamaríamos nós de evangelho prático. E aí ele começa no 12 dizendo: agora lhes pedimos, irmãos, consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Né? E aqui nós estamos tocando num ponto crucial. Eu preferiria, neste momento, não ser um líder, ser apenas um pregador, sem liderança nenhuma, porque aumentaria a minha autoridade para falar sobre esse assunto. Logo, alguns poderão falar, está em defesa própria, né? Mas quem me conhece, e somente os que me conhecem, podem dizer que jamais eu fiz qualquer tipo de exigência dessa natureza, no sentido de consideração. Nunca pedi a consideração, nunca exigi a consideração, e quando não considerado, nunca disse que a pessoa deveria respeitar, ou considerar, ou fazer qualquer outra coisa. Mas o fato de eu não exigir e de não falar desse assunto de modo pessoal, não significa que não exista. E aqui nós estamos colocando, queridos, alguém pode achar que isso aqui é uma bobagem, mas assim como alguém que está sob uma liderança espiritual, porque aqui fala sobre líderes, não é? Como diz aqui, que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Aqui fala como que um pai em relação a filhos.
É o mesmo que um filho, agora literalmente dizendo, diga que é uma bobagem honrar os seus pais. É a mesma ideia. É achar que não tem mais pais. Nós estamos vivendo num mundo tão líquido, uma sociedade líquida, em que os valores, eles não conseguem ter nenhuma solidez. Os valores que do iluminismo para trás eram valores quase que eternos, princípios consolidados no tempo, na história, na cultura. Quando vem do iluminismo para cá, que começa o modernismo, né, a modernidade, começa a modernidade, entra essa liquidez de todos os valores. Hoje mesmo nós falávamos como que os tempos mudaram. Ter filho hoje em dia é muito difícil, vocês não têm ideia. Porque antigamente as coisas se resolviam, pelo menos teoricamente, mais fáceis. Os pais tinham alguma coisa para fazer. Hoje os pais não têm nada mais para fazer. Os pais falam, aconselham e somente isso. Os filhos, muitos deles não se submetem aos pais, não ouvem os pais, né? Entram e saem da casa dos pais quando querem, como querem, fazem o que querem, e os pais nada podem fazer. Alguns acusam, não, é a educação que você deu que não é boa, né? Talvez seja, pode ser que sim, até porque o modo de educar não é próprio mais dos pais, né? Os pais não têm mais autonomia na criação dos filhos. E eu não estou aqui defendendo a brutalidade, a ignorância e a disciplina de vara, né, de açoite no filho, não. Eu estou dizendo que vivemos num mundo em que os pais, eles só prestam mesmo para parir e para sustentar, mais nada. Então, os pais que ainda têm filhos, que reconhecem os pais como pais, louvem a Deus por isso. Louvem a Deus por isso, porque pai, se você buscar no dicionário, olha lá, um sinônimo de pai, sofredor. Brincadeira, não vai ter no dicionário não. Mas vocês entendem o que eu estou colocando? Então, imaginem vocês que hoje em dia perderam-se os valores. E olha que, quando nós olhamos no todo da Escritura, nós vemos que os pais, as autoridades constituídas e os líderes, enquanto liderança, entenda entre aspas, religiosa, aqueles que lideram a igreja do Senhor Jesus, eles são reflexos, são como que sombras do grande e maior governo, que é o próprio Deus em relação à sua criação. Assim como o homem deve se submeter, na verdade, o homem deve se submeter a Deus, uma autoridade direta. Agora, obedece-se a Deus, serve-se a Deus, sujeita-se a Deus indiretamente quando se honra os pais, quando se obedece às autoridades e quando honram aqueles que nos lideram. É um preceito do Evangelho. E isso só pode acontecer enquanto manifestação do Evangelho. Quando a palavra de Deus se encarna, a pessoa aprende a honrar. Honrar não é bajular. Honrar não é ser... Como é que pode usar a palavra? Não é ser um bajulador, um puxa-saco, um capacho, nada disso. Honrar é você conferir ao outro o respeito, conferir ao outro aquilo que nós próprios temos recebido. Infelizmente, isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração
para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos, ou tenha eles, na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então a argumentação de Paulo é muito simples. O que confere a esses líderes a honra necessária que é pedida, exigida pelo Evangelho, é o fato do trabalho que eles desempenham. Porque tais pessoas não vivem mais para si, vivem para outros. É aquela ideia que Paulo fala acerca de si mesmo e de todos que lideravam ali no apostolado. Salvo engano, ele fala isso lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 4, no capítulo 6, ele vai dizer que nós eram os apóstolos, né, no trabalho incansável dos apóstolos, nós morremos para que vocês possam viver. Então, se você pegar a ideia dos pais, essa é a verdade. Os pais morrem para que os filhos vivam. Os pais não conseguem perceber o trabalho incansável dos pais em prol dos filhos. Falando das autoridades constituídas, é difícil falar isso hoje em dia, porque a gente vive num tempo de anormalidade. Mas tomando a ideia do políticos, né, platônico, segundo o seu livro A República, fala daquele... Quem é o políticos para Platão no livro A República? O políticos está em oposição, do lado oposto ao idiotes. Então, se você buscar no grego antigo, clássico, o políticos, o seu antônimo é o idiotes, que para nós aqui é o político e o idiota. Mas esse idiota significa não o modo como nós usamos para chamar a pessoa de bobo, de besta, mas significa aquele que olha somente para si. E, portanto, os gregos dividiam a polis, ou as pessoas da polis, em dois grupos: os políticos e os idiotas. Os políticos eram os homens da polis que viviam em função, preocupados e trabalhando pelo bem da comunidade, que daria, no caso, os nossos políticos atuais, que me parece não ter relação direta, né, com a função. Mas a ideia imagine os que fazem as leis, os senadores, os governadores, os deputados, os vereadores, o presidente, etc. Ora, essas pessoas deveriam ser aqueles que estão cuidando da nação. Pode não ser uma realidade na nossa experiência aqui no Brasil e atual, não é? Mas isso não desfaz o conceito da palavra. Por isso que imaginem, se houver homens que trabalham em prol do crescimento, da segurança, da educação, não seriam esses homens, enquanto representantes de Deus, enquanto provedores do Estado e da comunidade, homens dignos de serem honrados? Estão trabalhando para nós. Mas vocês estão entendendo, pessoal? Porque Deus é aquele que, pela própria natureza, é aquele que se doa constantemente. Uma boa definição de Deus: Deus é amor. Amor é altruísmo. Altruísmo é doação. Uma doação que não visa a volta, o retorno, a recompensa. Deus é pura doação, doação constante, doação eterna. Deus está sempre se dando, se doando constantemente. E agora Ele se faz representar na experiência humana, materializando-se, objetivando-se nos políticos, idealmente falando, nos pais, nos líderes. Entendam idealmente, tá, irmãos? Por favor.
Senão vocês irmãos ficam me contrariando sem entender o que eu estou dizendo. Estou dizendo naqueles que de fato encarnam e incorporam o mesmo espírito de abnegação. Porque qual que é aqui a argumentação do apóstolo? Quando você tem um texto, você tem ali, você tem palavras, tem vocábulos, tem palavras, tem termos, aí você tem as proposições e as argumentações. Todo o texto é composto assim. Então, qual é a proposição? A proposição de Paulo tenham em consideração aqueles que trabalham entre vocês, os que os lideram e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor. Essa é a proposição. Façam isso. Agora vem a argumentação para fundamentar, para calçar a proposição. Porque eles trabalham por vocês, em prol de vocês, incansavelmente. Porque a ingratidão de alguém que é cuidado pelo outro, quando alguém que é cuidado não, vou usar as palavras do texto bíblico, tá? Não tem o líder ou os líderes em consideração, quando eles não os têm na mais alta estima, são pessoas ingratas. E a ingratidão é uma das piores coisas sentimentos que pode haver no ser humano, é a ingratidão. Então, Paulo argumenta que essa estima, essa consideração é porque eles, como diz, por causa do trabalho deles. Versículo 12 diz: tenham em consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Então, a gratidão que vai se manifestar enquanto estima, enquanto honra, enquanto consideração, é uma manifestação de um coração ganho pelo Evangelho. Evangelho prático. Honrar pai e mãe. Honrar os que vos lideram. Honrar as autoridades. Isso é uma expressão do Evangelho. Porque isso nos faz conscientes e agradecidos pelo bem que nós temos recebido. Em relação a Deus é a mesma coisa. Quantas vezes vivemos embrutecidos sem gratidão ao Criador? Já pensaram nisso? Bem, hoje nós vamos ficar apenas aqui, nessa porção. Na semana que vem nós vamos voltar e vamos retomar aqui essas instruções finais, esse evangelho prático do mundo real, demonstrando como que o evangelho pode, de fato, se manifestar de forma prática no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos. Amém, queridos? Glória a Deus.